Você está preparado para uma entrevista por competências? Se a resposta for não, ou eu não sei, continua comigo aqui nesse vídeo. Eu sou a Fernanda Gomes, sou especialista em recursos humanos, atualmente trabalho como Headhunter e depois de ajudar centenas de pessoas a refazerem seus currículos, perfil no LinkedIn e se posicionarem melhor na entrevista, resolvi montar um canal para ajudar os profissionais a se posicionarem melhor no mercado de trabalho e assim ampliarem as suas chances de conseguir um emprego mais rápido. Daí surgiu a Eu Empregadíssimo. Antes de falar sobre entrevista por competência, vamos entender o que é a competência. No contexto empresarial, a competência é a união de 3 eixos: conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, só é considerado uma competência quando a pessoa, quando o profissional apresenta essas 3 características. Então, vamos entender o que significa exatamente cada característica. Conhecimento. Conhecimento é quando você conhece alguma coisa, sabe como funciona aquilo. Pode ser um conhecimento teórico, alguma coisa que você leu ou que você viu. Por exemplo, vamos pensar no andar de bicicleta. Eu sei que para andar de bicicleta eu preciso me posicionar na bicicleta, sentar na bicicleta, colocar um pé em cada pedal, segurar o guidão, impulsionar a perna no pedal da bicicleta para a bicicleta andar para frente. Isso é um conhecimento teórico. Então eu sei como é que funciona o andar de bicicleta, que é diferente de saber andar de bicicleta. Então isso é o conhecimento. A habilidade já é efetivamente você andar de bicicleta. Então eu tenho um conhecimento teórico de como é um andar de bicicleta e eu sei andar de bicicleta. Então se eu tivesse uma bicicleta aqui, eu poderia sentar e pedalar e sair andando sem problema nenhum. Então eu tenho um conhecimento teórico e tenho a habilidade, que é diferente de ter a atitude. Então eu posso ter o conhecimento teórico, eu posso saber andar de bicicleta, mas eu efetivamente não gosto de andar de bicicleta, não ando de bicicleta, então eu não tenho a atitude. Então eu poderia dizer que eu não tenho essa competência. Para eu ter essa competência, eu preciso ter o conhecimento teórico, eu preciso ter a habilidade, eu preciso ter a atitude, que é andar de bicicleta. Aí eu posso dizer que eu tenho essa competência. Então, durante uma entrevista, o que o recrutador quer saber é se você tem essas 3 características: o conhecimento, as habilidades e a atitude. Só assim ele vai ter certeza de que você tem a competência. E por isso ele usa chamadas, as famosas perguntas por competências. Por exemplo, um gerente. O gerente, ele precisa ter uma competência que é a liderança. Uma das características, uma das coisas esperadas para um líder é que ele saiba dar feedback. Então, numa entrevista por competências, o recrutador pode pedir para o candidato citar uma situação em que ele precisou dar um feedback para um colaborador. Isso é uma pergunta por competência. Cite uma situação em que você precisou dar um feedback para o colaborador e como foi, E aí o candidato ele vai ter que detalhar, ele vai ter que contar a situação em que ele precisou dar um feedback para o colaborador. E aí nessa história, nessa experiência, o recrutador vai observar se ele realmente tem aquela competência. E é claro que nesse momento o candidato ele tem que contar uma história que teve um desfecho positivo, então que foi um feedback bem dado, que ele conseguiu seguir todas as etapas do feedback certinho, enfim, tem que ser algo que tenha tido um contexto positivo, Isso é uma pergunta por competência e a resposta é o contar essa história. Então, quando você vai fazer uma entrevista, principalmente se você for um cargo de um nível tático ou de um nível executivo, mesmo que seja um executivo ainda mais iniciante, mais júnior, um gerente júnior, um coordenador, é importante que você vá para a entrevista preparado para
responder essas perguntas por competência. E para você se preparar, você precisa entender quais são as competências, as principais competências para o seu cargo, as principais competências para a sua profissão. E aí você começar a pensar na sua trajetória profissional em situações em que você tenha vivido essas situações, né? Que você precisou demonstrar ter essas competências. E ir com essas situações ali, ó, gravadas na memória, deixar na manga ali uma situação que eu precisei demonstrar que eu sou um bom negociador, ou que eu sou um bom líder, ou que eu sou uma pessoa criativa. Deixar essas situações ali mais ou menos na ponta da língua, na memória, treinar contar essa história para quando chegar uma dessas perguntas, você já está preparado para contar essa história com desfecho positivo para o recrutador. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, aproveita e se inscreve no nosso canal que sempre tem novidades sobre carreira, mercado de trabalho e recolocação. É isso aí, até a próxima!